Queridos telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito da teologia pentecostal, que estamos estudando nesse trimestre, nas lições bíblicas de jovens da CPAD, o vento sopra onde quer. Vamos estudar hoje na lição de número 3, uma lição que tem como título Os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. O texto do dia da nossa lição de hoje, em Lucas 4:21, diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E a síntese afirma o seguinte: o movimento pentecostal está alicerçado nas Escrituras Sagradas, especificamente no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, obras que mostram de forma contundente a atuação irrestrita do Espírito Santo. Muito bem, meus jovens, o programa EBD Jovem está apenas começando. Fique conosco. Estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 3, os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para trazer aqui para vocês duas dicas de livros muito bons, recentemente lançados aqui no Brasil, em português, a respeito deste assunto. O primeiro é A Teologia Carismática de Lucas, é um livro publicado recentemente pela CPAD, de autoria do Roger Stronstad, um livro excelente, muito bom, que você pode adquirir na CPAD. E trata da teologia lucana, muito bom para melhorar os seus conhecimentos sobre o tema. E outro livro também do mesmo autor, Roger Stronstad, desta vez publicado pela editora Reflexão, Teologia Lucana sob Exame. São dois livraços, dois livros fundamentais que tem aqui no Brasil, as melhores publicações aqui em língua portuguesa que fala sobre a teologia lucana, que consideramos Lucas como o maior teólogo pentecostal. No livro de Lucas, no Evangelho que leva o seu nome, como também no livro de Atos dos Apóstolos, eles são a base da doutrina pentecostal que cremos e pregamos. O tópico 1 da nossa lição fala Lucas, o escritor pentecostal. Quem foi Lucas? Quem é Lucas? Em primeiro lugar, é importante frisar que Lucas é o único escritor bíblico que não é judeu, ele era gentil, Lucas era grego e foi um grego que se converteu ao cristianismo e depois se tornou companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, e Deus usou Lucas para escrever nada menos do que 25% do Novo Testamento. A obra de Lucas, na verdade, é um só livro, é uma só obra em 2 volumes. O primeiro volume, chamado de Evangelho, segundo escreveu Lucas, e o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, somando os escritos de Lucas, o Evangelho de Lucas mais Atos dos Apóstolos, dá mais ou menos 25% do texto do Novo Testamento. Como ele era grego, ele era médico, ele era grego, e ele tinha um domínio muito bom do idioma grego, e ele usou um grego muito refinado em sua narrativa no Evangelho e em Atos, e ele escreveu os fatos relacionados ao ministério de Jesus e aos primeiros anos da igreja primitiva de uma forma bem ordenada, de forma cronológica. Ele foi um pesquisador. Em Lucas capítulo 1, versículo 3, ele diz a Teófilo que ele foi se informar, ele fez uma pesquisa muito detalhada com as principais fontes, com as fontes de maior credibilidade. É importante a gente dizer que Lucas não foi um dos 12 apóstolos, Lucas não
andou com Jesus, porém, ele consultou fontes primárias daqueles que andaram com Cristo e ele para poder escrever a sua narrativa. E Lucas, ele funcionou no seu trabalho de pesquisa como um editor. Como um editor, ele selecionou os fatos que lhe interessava narrar. Ele era tanto historiador como teólogo. Isso é muito importante. Lucas, ele não apenas escreveu uma história, mas ele escreveu uma história com um objetivo, com um propósito de falar teologia, de expor a sua teologia pentecostal sobre a ação do Espírito Santo. Então, isso é fundamental, esse entendimento de que ele não era apenas um historiador que descreveu fatos que aconteceram, mas um teólogo que usou a narrativa, que usou a história para ensinar verdades teológicas importantes. No tópico 1.2, a produção literária de Lucas. Como já falamos, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome e é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E pelo que a gente observa no início, tanto no capítulo 1 de Lucas como no capítulo 1 de Atos, ele escreveu essa obra endereçada a Teófilo e ele fez uma pesquisa muito detalhada e a gente observa no livro de Atos dos Apóstolos que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, é uma só obra em dois volumes e a narrativa de Lucas mostra tanto o ministério de Jesus, como também o ministério dos discípulos. E ele, como teólogo pentecostal, ele usou a narrativa histórica para ensinar teologia pentecostal. Ele descreveu, ele selecionou os fatos, porque o próprio João tinha dito, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, não caberia no mundo tantos livros. Então, Lucas, ele selecionou criteriosamente, com aquele propósito de falar, de enfatizar, ele deu foco, ênfase a esse lado da ação carismática do Espírito Santo. A ação carismática do Espírito Santo em Jesus, relatado lá no Evangelho de Lucas, e a ação carismática do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Lá em Lucas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele chama muito atenção sobre a unção carismática de Jesus, como está descrito lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, lê o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, ele enfatiza muito a questão de que Jesus ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus e em Atos dos Apóstolos ele mostra que Jesus promete aos seus discípulos que eles também seriam ungidos com esse mesmo poder do Espírito Santo. Então, em Atos, a ênfase recai na atuação do Espírito Santo, tanto na vida e ministério de Jesus, como nas obras que os discípulos desenvolveram nos primeiros anos da igreja. Então, Jesus, ele diz em Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Lucas, ele é um escritor pentecostal, ele escreveu o seu evangelho, e ele escreveu Atos dos Apóstolos, com esse objetivo de enfatizar, dentre outros objetivos, um deles é enfatizar a ação carismática do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus e também a ação carismática do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, ou seja, na vida da igreja. Então, muita coisa temos a aprender com este escritor bíblico. Muito bem, esse bloco do nosso programa está terminando. Vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Vamos estudar o tópico 2, o Evangelho de Lucas. Fique conosco. Muito
bem, meus queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem. Eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está estudando comigo a lição de número 3 deste trimestre da classe de jovens, os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. Já estudamos no bloco anterior o tópico 1 da nossa lição, mostrando que Lucas é um teólogo pentecostal, que ele usou a narrativa para poder ensinar teologia. Ele ensinou a teologia, a sua pneumatologia, o seu ensinamento, a sua teologia pentecostal da ação carismática do Espírito Santo através de narrativas. Agora vamos no tópico 2, estudar aqui o Evangelho de Lucas. No tópico 2.1, um livro que prima pela oração. Logo no início do Evangelho, é verdade, o Evangelho é de Jesus Cristo, mas aqui, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, a gente vê logo no capítulo 1º, no capítulo 2º, logo nos capítulos iniciais do livro, a gente vê a ação carismática do Espírito Santo na vida de pessoas piedosas e de parentes de Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Zacarias, no capítulo 1, versículo 13 do livro do Evangelho de Lucas, que o anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias era o pai de João Batista, e eles não podiam ter filho, mas eles oraram a Deus, e Deus ouviu a oração, e Deus enviou João Batista. E a gente já vê que no início do livro de Lucas, aqui do Evangelho, a gente já vê esse clima de oração, esse clima de devoção, esse clima de piedade, de busca da presença de Deus, pessoas piedosas buscando a presença do Senhor. Lucas também mostra Jesus orando quando foi batizado no Espírito Santo, aqui no capítulo 3, e é interessante que Lucas é quem enfatiza esse detalhe. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, o batismo de Jesus, ele foi narrado também pelos outros evangelistas, mas uma coisa que Lucas enfatiza, um detalhe, é a questão da oração. Diz aqui Lucas 3 e 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então a gente vê aqui que, orando Jesus ao céu, veio o Espírito Santo. Então observe que Lucas, como teólogo pentecostal, ele tem a preocupação de enfatizar a ação do Espírito Santo, e ele chama a atenção aqui que essa ação do Espírito Santo sobre Jesus aqui no batismo veio em consequência logo após a oração de Jesus. Em Lucas 5,16, mostra que Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então Jesus, ele era uma pessoa de oração, ele orava constantemente, inclusive em vigílias, de dia e de noite. Em Lucas 6,12, antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e passou a orar a noite toda. Ele ficou orando a Deus antes de escolher os apóstolos. Então, o Evangelho de Lucas mostra muito esse clima de oração, esse clima de busca da presença de Deus, tanto de Zacarias como de Jesus, buscando esse poder pentecostal. No tópico 2.2, o Espírito de Deus enchendo e orientando pessoas. Lucas tem um cuidado especial ao registrar a ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas que conviveram com Jesus, ou o ouviram e creram nele, e isso antes mesmo do ministério de Jesus começar. Então nós temos aqui, como por exemplo, Isabel, Simeão, e nós vemos o poder do Espírito Santo. Esses detalhes não são narrados pelos outros evangelistas. Aqui em Lucas 1 e 41,
por exemplo, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, Lucas já está enfatizando essa questão de ser cheio do Espírito Santo, até mesmo antes do ministério de Jesus, antes do dia de Pentecostes. Lucas também fala sobre Simeão, Lucas 2, 25 a 27, diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, Lucas ele tem essa preocupação de mostrar o Espírito de Deus enchendo e orientando pessoas e também o Espírito de Deus enchendo e orientando Jesus. Já lemos aqui Lucas 3, 21 a 22, sobre o batismo de Jesus, quando ele saiu do Jordão, logo após o batismo em águas, ele recebeu esse revestimento de poder do Espírito Santo. Em Lucas 4, 14, mostra também que Jesus, pela virtude do Espírito, voltou lá para a Galileia. Vemos também no versículo 18 que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ungiu Jesus para fazer a obra de Deus. Então, Jesus ele era uma pessoa que era cheia do Espírito Santo. E Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, 10, 38, Lucas disse, porque Deus, ele registrou o discurso de Pedro, na verdade foi Pedro que falou, mas Lucas foi quem registrou. Em Atos 10 e 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós vemos que o Espírito Santo agindo no meio, na vida de pessoas que andavam com Jesus e também na vida de Jesus. Então, Lucas se preocupa no seu evangelho de mostrar essa ação carismática do Espírito Santo, inspirando profeticamente, enchendo do Espírito Santo pessoas ligadas ao ministério de Jesus e também essa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Como Deus, Jesus não precisava do poder do Espírito Santo, mas como homem, ele precisava do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com mais eficiência. E se Jesus precisava, nós também precisamos. Muito bem, meu querido jovem, vamos fazer mais uma pausa e já já retornaremos para o estudo do terceiro tópico da nossa lição de hoje. Fique conosco. Querido jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está estudando comigo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. A lição de hoje, a lição de número 3, os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. Queremos incentivar você a estudar sobre esse tema. A teologia pentecostal, ela é muito importante, faz parte da nossa identidade como crentes assembleianos de Deus. Precisamos entender, estudar e compreender a doutrina que cremos e ensinamos. Um verdadeiro pentecostal é aquele que crê, que busca, que recebe e ensina a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, você jovem tem a oportunidade de ter um embasamento bíblico a respeito deste assunto sobre a teologia pentecostal. Já estudamos aqui no primeiro tópico que Lucas foi um teólogo pentecostal por excelência e ele foi tanto historiador como teólogo. Ele usou as narrativas, ele usou a história, ele selecionou fatos históricos, verídicos, reais, verdadeiros, que evidenciavam a ação carismática do Espírito Santo na vida de Jesus e dos seus discípulos, para poder ensinar para nós teologia pentecostal, porque isso serve de modelo para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no tópico 2, já falamos que no Evangelho de Lucas, Lucas enfatiza a ação do Espírito Santo, a ação carismática do Espírito Santo na vida de Jesus, e agora em Atos dos Apóstolos, que é o tópico 3 do Espírito Santo, a ênfase agora é a respeito da ação carismática do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E
logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a gente já começa logo nos versículos 4 e 5, esta ênfase a respeito da vinda do Espírito Santo. Tópico 3.1, a vinda do Espírito Santo. E Jesus disse assim, Atos 1, 4 e 5, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então a gente já vê aqui uma ordem de Jesus para os discípulos ficar em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Que promessa do Pai é essa? Se o Antigo Testamento tem lá centenas de promessas, mas aqui ele diz a promessa, então ele está falando de uma promessa específica. E em Atos 1,5, Jesus ele detalha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aqui Jesus ele faz uma conexão entre o batismo no Espírito Santo, que ocorreu ali em Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, ele faz uma conexão com aquela profecia de João Batista, que ele disse lá em Mateus 3:11, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, que ele batizará vocês com o Espírito Santo. Então Jesus, ele diz aos seus discípulos que fiquem em Jerusalém e fiquem aguardando a promessa do Pai. E que promessa do Pai é essa? É o batismo no Espírito Santo. E aqui, no capítulo 2 de Atos, versículos de 1 a 4, a Bíblia diz que quando chegou o dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias após a ascensão de Cristo, 10 dias após Jesus ter falado essas palavras em Atos 1, 4 e 5, aí a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. E aí nós vemos nesse episódio do dia de Pentecoste o cumprimento da promessa do Pai. O cumprimento da promessa de Jesus, o cumprimento da promessa de Deus feita lá em Joel, inicialmente, Joel 2, 28 e 29, essa promessa que foi reafirmada por João Batista em Mateus 3 e 11, essa promessa que foi reafirmada por Jesus em Atos 1, versículos 4 e 5, essa promessa de Jesus que também foi reafirmada por Jesus em Lucas 24, 49, porque Jesus disse que em Lucas 24, 49, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus diz que esse batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Para quê? Como diz o tópico 3.2 da nossa lição, esse poder do Espírito Santo, ele tem uma finalidade. Atos 1:8 diz, Jesus falou em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E ali se cumpriu no dia de Pentecostes esse revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, só que essa plenitude, esse enchimento do Espírito continua à disposição da igreja, porque a finalidade é revestir de poder para o serviço. E aqueles mesmos discípulos que foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles continuaram recebendo essa plenitude, essa unção. Em Atos 4:31, por exemplo, diz que eles estavam orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, esse poder do Espírito Santo está sobre a igreja, esse poder do Espírito Santo está sobre nós, está sobre os discípulos de Cristo, porque Pedro falou lá que esta promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Portanto, meu jovem, minha jovem, você que já nasceu de novo, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, busque esse poder do Espírito Santo na sua vida, busque o batismo no Espírito Santo, leia, estude o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos e você vai entender que essa unção do Espírito Santo que estava na vida dos discípulos de Jesus, que estava na vida de Jesus e que estava na vida da igreja, também está à nossa disposição hoje. Sejamos pentecostais, não somente na teoria, mas também na prática. Deus abençoe você. O estudo continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, domingo, em uma de nossas congregações. Vá à sua congregação, se matricule e vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção. Chegamos ao final do nosso programa e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.